e Jaqueline, Leila, Wanda e Richard para se apresentarem para ficar na gravação. Então, boa tarde. Hoje é dia 8 de junho de 2021, né? Nós estamos fazendo a abertura do curso de extensão Abordagem dos Direitos Humanos na Saúde, que é promovido pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletivo, Laboratório Interdisciplinar de Direitos Humanos e Saúde, a Defensoria Pública do Estado do Rio, da Tutela Coletiva, a CEPIA, o SEDAPS e a BIA, que são as 3 organizações. Eu passo a palavra, então, à Jaqueline, em seguida a Leila da CEPIA, e posteriormente a Wanda e o Richard. Por favor, Jaqueline. Muito obrigada, Miriam. É realmente uma alegria estar aqui com vocês, discutindo uma temática tão fundamental como a interface entre saúde e direitos humanos. E fazer isso nesse momento em que ambos os termos dessa equação, saúde e direitos humanos, se veem profundamente ameaçados pela conjuntura pela qual atravessa o país. Nesse sentido, é não só uma alegria, mas um momento de reflexão, um momento de crescimento para todas, todos, todos nós estarmos aqui acompanhando e participando desse curso. Mais uma vez, muito obrigada pela parceria com a CEPIA nesse momento tão importante. Bom, boa tarde, eu sou Leila Bastide, também como Jaqueline, sou coordenadora executiva da CEPIA, e eu reforço as palavras da Jaqueline sobre a importância desse curso, nesse momento tão difícil do país, nesse momento em que nós estamos enfrentando não apenas uma pandemia, né, que coloca em risco a saúde e a vida de todos, mas estamos enfrentando também momentos difíceis do ponto de vista social, da pobreza, da destruição do tecido político do país. E, portanto, nesse momento que nós vamos estar começando esse curso, é muito importante que a gente tenha bastante clareza do quanto é importante a gente avançar na reflexão, no trabalho, na área da saúde e dos direitos humanos, e também nas parcerias, né? A parceria da universidade com as organizações da sociedade civil, essa troca de conhecimentos. Então, mais uma vez, parabéns a Miriam, ao Richard e a todos os organizadores desse curso, e também mostro alegria pela equipe, por toda a equipe da CEPIA, de nós podermos estar nessa parceria. Oi, pessoal, boa tarde. Muito feliz de estar aqui. Agradeço muito o convite e a parceria do LIDES. Hoje eu acho que a gente começa aí, né, uma nova fase, uma fase super importante, tanto de resistência quanto de enfrentamento a todas essas questões que estão chegando para nós, né? No momento que a educação é tão analógica, né? A gente está aqui tentando uma aventura digital, né? Acho que vai ser muito legal, acho que essa equipe aí está trabalhando muito, todo mundo se empenhando bastante para a gente fazer uma coisa bem legal, de bastante troca, bem interessante, ninguém vai conseguir dormir, vai ser muito, muito bom, né, a gente poder fazer as trocas, e agradeço muito pelo SEDAPS, que é o Centro de Promoção da Saúde, uma organização da sociedade civil, está junto com vocês nessa luta, nessa discussão, tentando colaborar um pouco para esse enfrentamento desse momento aí que a gente está passando. Um beijo para todo mundo e desejo um ótimo curso. Então, o meu nome é Richard Parker, como já falei, eu sou professor visitante sênior do IESC e também estou representando a BIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que é mais um dos parceiros da sociedade civil na construção desse curso. É um grande prazer de estar com vocês, de ter a CEP, de ter SEDAPS junto conosco e de iniciar esta empreitada. Mais um agradecimento especial
para a Miriam, que é a idealizadora deste curso já durante muitas edições. O curso vai evoluindo com o tempo e alguns anos atrás, quando discutimos a possibilidade da minha ida para o IESC para trabalhar como professor visitante lá, iniciamos uma nova etapa do curso que era sobre saúde e direitos humanos, mas abrimos um pouco para o campo da saúde global. Não estávamos prevendo que para a próxima edição do curso a gente estaria no meio de mais nova pandemia, uma literalmente epidemia global que o mundo tem enfrentado nos últimos anos, mas de fato faz mais relevante ainda esse enfoque sobre saúde global, porque a gente sabe muito na pele que todas as questões de saúde hoje em dia têm implicações globais e têm consequências globais, e essa relação é um momento bastante oportuno para tentar aprofundar o nosso conhecimento, nossas análises sobre essa dimensão global e sobre a relação que tem com os direitos humanos, que a pandemia que estamos vivendo faz quase todo dia essa relação muito presente nas nossas vidas. Em planejar o curso, a gente sabe que o formato virtual, todos nós estamos aprendendo como manejar esse formato, quais são as limitações, quais são as possibilidades. Uma das limitações é que é cansativo mesmo para as pessoas ficar na tela, olhando, escutando para longos períodos, cansa muito. Portanto, a gente pensou sobre essa dinâmica de ter uma primeira parte com algumas apresentações um pouco mais conceituais, um pouco mais compridas, mas de tentar evitar só isso. Então, temos um segundo momento dos grupos de discussão, das rodas de conversa, que esperamos que vai aliviar tanto um pouco o peso da longa apresentação, da palestra virtual, que é um pouco difícil. Hoje, Richard, eu só ia pedir que a doutora Thaisa Guerreiro, da Defensoria, ótimo. Chegou, que ela se apresentasse, que aí está composta a nossa mesa, que nós tivemos um probleminha com o link ontem, e renovamos o link, e ela mandou um WhatsApp dizendo que estava com o link errado. Então, doutora Thaisa, é um prazer recebê-la. A senhora já poderia falar umas palavras nessa mesa? Senhora é demais, né, Miriam? Gente, foi uma brincadeira, que ela é a única que está de máscara, então, assim... É que eu estou na defensoria presencial. Exato, então eu achei que era um local, assim, mais formal, por isso a senhora, mas tá bom. Mas, me desculpe, eu realmente, essas modernidades do mundo virtual, eu fico muito perdida com isso. Essa história, peguei o link, não era o link, peguei o outro link, não era o outro link, tem um banco, eles mandaram vários e-mails, né, para horários diferentes, eu realmente fico muito confusa com isso. Mas, olha, é um prazer enorme, né, a gente está aqui em mais uma edição do nosso curso. Sempre, cada edição, a gente vê que a gente tem pessoas com novas ideias, que trazem novos debates, que trazem novas críticas, novas experiências, e essa troca sempre faz de cada, não sei se a Miriam, o Richard tem essa mesma sensação, mas eu vejo que cada versão do curso nos provoca de outras maneiras, né? Nesse curso nos traz novas reflexões, permite a construção de novas redes, de estratégias, e é por isso que eu sou muito, muito grata à nossa parceria com o IESC, com a Saúde Coletiva, com a Miriam, e muito grata também, sempre, né, a possibilidade de estar com vocês aqui para trocar essas ideias. Eu sou a Thaisa, eu sempre tenho essa mania, a gente começa a falar e depois me apresento. Eu sou a Thaisa Guerreiro, sou defensora pública, sou mestre em saúde coletiva pela ENSP Fiocruz,
amo a saúde, estou na saúde aqui atuando, vai fazer 10 anos, né? Eu brinco que eu sou 11 anos, eu tenho 11 anos de defensoria e 10 na saúde pela defensoria. Então, para vocês verem que realmente é onde eu gosto, onde eu fico, e é uma luta, né? Lutar pela melhoria de acesso à saúde para a população mais vulnerável. Eu acho que é assim um benefício, né? A gente trabalhar para realmente nessa luta de tentar ajudar as pessoas a terem um acesso à saúde e à vida. Nessa pandemia, esse foi um desafio ainda maior. Acho que a gente nunca se sentiu como defensor público tão desafiado, tão massacrado, porque a gente é massacrado junto com os nossos assistidos, mas eu acho que a gente que é guerreiro, assim, que nasce defensor, que tem espírito de defensor, a gente está acostumado a reerguer, né, levantar a cabeça e continuar a lutar. Esse curso, eu acho que é mais um espaço de luta, e estou muito animada com essa nova versão, com essa nova edição. Sejam muito bem-vindos. Contem com a Defensoria Pública nessa parceria. E muito obrigada e um bom curso para vocês. Obrigada, Thaís. Então, Richard, vamos seguindo? Vamos seguindo. Então, o próximo desafio é de tentar colocar a apresentação na tela. Eu sempre tenho mais problema com isso no Google Meet do que Zoom. Ela tem uma tendência de querer tomar conta da minha tela inteira e eu não posso ver mais as pessoas. Vocês estão vendo a apresentação? Ainda não, professor. Ok, nós temos um problema, então, porque está na minha tela. Se você quiser, eu enviei para o Carlos pode passar. Você enviou para o Carlos? Eu enviei para Carlos. Você recebeu, Carlos? Espera aí, talvez ele vai... Agora está me perguntando uma coisa. Vamos ver se vai agora. Foi? Tá. Foi. Ok. Sim. Então, sim. Mas como falei, essa apresentação toma conta da minha tela, então eu não posso ver vocês, e caso que alguém tenha alguma questão, quer levantar alguma questão, vai ter que falar para chamar a minha atenção, porque não posso ver ninguém. O objetivo hoje é de fazer uma apresentação bastante ampla, menos conceitual, de certa forma, do que histórico, de tentar de ver um pouco como saúde global e direitos humanos foram construídos como campos em diálogo e a importância que nós estamos dando, especialmente nesta versão do curso, sobre as epidemias, principalmente epidemias globais, que têm tido um impacto especialmente importante, que tem levantado imensas questões sobre direitos humanos, sobre justiça social, e que, de certa forma, é esse encontro que define o espaço que nós vamos tentar de construir ao longo das próximas semanas com o curso. Então, o primeiro ponto mais importante é de enfatizar que isso é realmente um campo em construção. E como qualquer campo em construção, tem várias mutações que vão acontecendo e em cada edição do curso temos novidades para dar conta. Nessa apresentação, eu vou tentar enfatizar algumas questões como ponto de partida para os nossos trabalhos nas próximas semanas. Uma questão é a construção histórica da saúde mundial. Saúde global, como nós falamos hoje em dia, não existia sempre. É uma coisa que foi construída historicamente e vou falar um pouco sobre essa construção. Depois, vou falar sobre a chegada, tem um erro na transparência, a chegada dos direitos humanos, que também é um campo em construção e em movimento. Depois disso, vou falar um pouco sobre a importância dos movimentos sociais
nessa construção do vínculo entre saúde global e direitos humanos, dando alguns exemplos que vamos estar aprofundando em outras aulas. Hoje eu só vou dar uma pequena abertura para essa discussão e nas outras aulas vamos aprofundar. E, por último, falar um pouco sobre alguns dos desafios atuais nesse campo que estão por trás da nossa reflexão ao longo dessa caminhada. A construção histórica da saúde mundial, de fato, tem algumas etapas. Começou de ser pensado como uma área de reflexão, basicamente no século XIX, e foi em função muito da exploração e colonialismo europeu, do contato das sociedades europeias com outras sociedades ao redor do mundo, e foi evoluindo ao longo do século XX e agora no século XXI, com alguns capítulos novos. Os historiadores têm a tendência de dividir essa história em 3 grandes fases. Uma primeira fase, que é conhecida como a fase da medicina tropical, que surge mais ou menos em meados do século XIX, continua, de certa forma, continua até o presente, mas continua certamente até a Segunda Guerra Mundial, em meados do século XX. Nessa época, na época da Segunda Guerra Mundial, os impérios coloniais dos poderes europeus, que foram tão importantes na construção da medicina tropical, foram desintegrando, foram com as mudanças acontecendo no mundo, com a criação de um novo sistema internacional depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Você tinha, com esse sistema internacional e intergovernamental, você tinha a criação de um novo espaço e uma nova maneira de pensar sobre a saúde mundial, que vem sendo chamado da saúde internacional, justamente porque tenta de usar os organismos internacionais para criar uma abordagem para a saúde em escala mundial menos colonialista, menos imperialista do que a antiga medicina tropical. E nessa nova fase, que começa com o final da Segunda Guerra Mundial e vai mais ou menos até o final do século XX, o final dos anos 90, saúde internacional foi uma nova maneira de pensar sobre essas relações e de tentar de construir inovações nesse campo. Com o final do século XX, você tinha uma ampliação da velocidade de globalização, você também tinha a globalização de abordagens na política econômica neoliberais cada vez mais forte, e a percepção da vivência global foi aumentando e trazendo a criação de um novo fenômeno que começou a ser chamado de saúde global. E só para enfatizar como isso é uma coisa bem recente, acho que o primeiro programa acadêmico que eu conheço, e eu acho que de fato é o primeiro para usar esse termo de saúde global, foi um programa criado na Universidade de Califórnia, São Francisco, que é a Escola de Medicina do sistema da Universidade de Califórnia, e foi um programa em saúde global que foi criado em 1999. Então, quer dizer, é pouco mais de 20 anos que esse termo de saúde global virou o novo rótulo para esse campo. E é uma pergunta em aberto, eu acho. Vou questionar isso ao longo desta apresentação e em outras aulas também vamos questionar isso. Até que ponto cada um desses 3 paradigmas, esses 3 rótulos diferentes, é de fato uma coisa nova, e quais são as continuidades ou as heranças, às vezes não muito positivas,
das modalidades anteriores. Mas para efeitos da maneira que nós entendemos o campo hoje em dia, essa é a evolução histórica que é mais aceito em termos da maneira, trajetória desse campo. Agora, como falei, em cada uma dessas fases você tem tendências, algumas dessas tendências vão ter continuidade e outras tendências são questões que tentamos de superar com cada uma das novas modalidades, não é? Em todas elas, a história social e política fornece um contexto absolutamente essencial para entender as raízes dos esforços sobre saúde pública, saúde coletiva, no contexto do espaço mundial ou global. E também, em cada um deles, é muito nítida, quando eu dou uma aula somente sobre a história da saúde global, tenho muito mais tempo para enfatizar isso com muito mais detalhe, mas os interesses e conflitos geopolíticos em cada uma dessas fases, na medicina tropical, na saúde internacional e na saúde global, esses interesses e conflitos geopolíticos têm tido um papel-chave na formação de cada uma dessas etapas. Na passagem da medicina tropical para a saúde internacional, por exemplo, era a desintegração dos antigos impérios coloniais e a construção de uma nova ordem mundial pós-Segunda Guerra Mundial, que teve importância central. E um dos grandes objetivos da saúde internacional foi de tentar usar os organismos internacionais para criar um espaço um pouco menos desigual, um pouco mais democrático, para pensar sobre as dimensões mundiais da saúde. Até que ponto saúde internacional conseguiu fazer isso é uma questão em aberto, mas pelo menos a percepção desta necessidade foi muito claro na etapa da saúde internacional depois da Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, esse período de saúde internacional durante muitas décadas, foi influenciado profundamente pela Guerra Fria entre a União Soviética, os Estados Unidos e os seus aliados, e foi um dos fatores geopolíticos que marcou a segunda metade do século XX no campo da saúde. Com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim em 89 o crescimento da globalização e das políticas neoliberais associado com a globalização, também você tinha o começo de uma crítica sobre saúde internacional e uma reflexão sobre a necessidade de passar para uma nova etapa que acabou sendo chamado da saúde global em vez de saúde internacional. Essa história, especialmente com relação à Organização Mundial da Saúde e a sua história, é muito bem contada e analisada no artigo que vocês têm disponível para leitura essa semana de Theodore Brown, Elizabeth Fee e Marcos Cueto sobre a história da OMS e essa passagem da saúde internacional para a saúde global. O papel das epidemias globais, das pandemias, e é engraçado, a palavra pandemia quase não foi usada antes do surgimento de Covid-19. Eu estava refletindo sobre isso. No começo da epidemia de AIDS, a Miriam e eu trabalhamos no campo de saúde desde essa época, nos anos 80, com o surgimento de AIDS, e a AIDS foi a última grande pandemia do século XX. Só que raramente nós usamos a palavra pandemia para falar sobre AIDS. A gente falava sobre epidemia global, mas com o surgimento de Covid no ano passado, pandemia virou a palavra de vez, foi adotada pela mídia, aliás, sempre fala a nova pandemia,
e entrou no vocabulário de uma maneira muito diferente e interessante. E até tem algumas reflexões sobre as razões disso. De qualquer forma, epidemias globais ou pandemias têm tido um papel especialmente importante na construção de percepções sobre saúde global, justamente porque não tem nada que tanto enfatiza para nossa percepção como saúde é interligada. Justamente porque uma epidemia global, uma pandemia, tem transmissão ao redor do mundo. E especialmente quando é uma pandemia que move especialmente rapidamente em termos da sua transmissão, cria uma percepção, uma preocupação, uma paranoia para todos nós distinta de doenças ou epidemias ou endemias que têm uma dimensão menos global e enfatiza a importância de saúde global. Então, a epidemia de AIDS foi fundamental nos últimos 4 décadas para a invenção da saúde global. Quase todas as inovações que iam ser chamados de típicos de saúde global na sua fase mais recente foram inovações que foram experimentadas primeiro no enfrentamento da AIDS e depois foram estendidas para outras questões da saúde global. Também, novas epidemias menores, e alguns dos exemplos seriam SARS, ou MERS, ou Ebola, ou Zika, ao longo das últimas décadas, essas epidemias novas surgiram, levaram uma preocupação para o mundo, até porque ninguém sabia até onde eles iam ir, mas não tinha a grande consequência que a AIDS teve no final do século XX e que a Covid está tendo atualmente. Então, justamente porque foram contidas ou por uma razão ou outra não tiveram o escopo verdadeiramente global que a AIDS e Covid têm tido, essas novas epidemias acabaram criando uma preocupação intensa durante curto tempo, mas quando foram contidas, essa preocupação foi diminuindo e voltamos para a vida normal, não é? Aliás, um dos grandes problemas, que é muito claro com a chegada de Covid-19, é que nós não fizemos, por consequência de SARS, MERS, Ebola, Zika, justamente porque não foram tão extensos e o impacto foi muito menor em escala global, não fizemos muitas mudanças que, se tivéssemos feito, eventualmente teria sido muito mais fácil a responder à Covid-19. E, de fato, a minha interpretação é que, apesar de não ter uma bola de cristal, eu acho que Covid-19 tem o potencial de causar uma reinvenção desse campo no futuro. Em alguns anos é possível que nós não vamos estar falando de saúde global, talvez vamos estar falando de saúde planetária para enfatizar a relação entre saúde mundial e mudanças climáticas ou outras construções que estão sendo debatidos por especialistas nesse campo nesse momento, não é? Então, a questão de epidemias vai ser um pouco um pano de fundo para as nossas aulas nesse curso. Não toda aula vai tratar de epidemias globais, mas o fato que epidemias globais estão lá no horizonte e no pano de fundo de tudo é uma coisa que devemos sempre tentar de lembrar. Profundos desafios ainda existem nesse campo, na construção de saúde global. Covid-19 enfatizam esses desafios de uma forma intensa e vamos retornar a isso ao longo do curso. Oportunidades foram perdidas em muitos momentos para descolonizar esse campo e de implementar uma visão verdadeiramente global.
e não conseguimos fazer isso. Só para dar 2 exemplos disso, enquanto falamos de saúde global, tratamos saúde global muitas vezes como era saúde só em algumas regiões pobres do mundo, principalmente na África e às vezes na Ásia. A América Latina foi deixado muito fora dessa discussão e podemos ver hoje em dia com Covid-19 galopando na América Latina como essa exclusão da América Latina da visão do globo, da saúde global, foi uma coisa importante. Também os países ricos muitas vezes conseguiram se isolar da ideia de saúde global, achando que os problemas de saúde global foram problemas lá fora, no mundo pobre, ao sul do Equador, não foram problemas para esses países. Novamente, mostrando o percurso de Covid-19 no último ano, nos mostra como essa visão foi limitada e como se nós tivéssemos tido uma visão verdadeiramente global, talvez a gente teria tido a oportunidade de responder com muito mais eficácia frente a uma nova pandemia. Também a continuidade de um certo projeto hegemônico vestido em roupa nova de saúde global, mas funcionando com as mesmas relações de poder, poder basicamente nas mãos dos países mais ricos, que desenham iniciativas da saúde global, que vão implementar essas iniciativas em países mais pobres, em comunidades mais pobres, mas muitas vezes sem compartilhar decisões com essas comunidades. É mais um dos problemas dentro do campo que temos que ter uma visão crítica e que ficou mais evidente nesse último período, não é? Então, a necessidade de ver esse campo como um campo de poder e, especialmente, uma coisa que eu acho que vale a pena enfatizar, até porque programas acadêmicos, por exemplo, de estudos sobre saúde global estão só no início no Brasil, por exemplo. Tem no Fiocruz, no ENSP, tem um programa pioneiro na USP, mas a maior parte desses programas são muito mais recentes no Brasil, e isso é uma reflexão do fato que o Sul global não tem tido uma participação dentro do campo, dentro da academia, dentro das decisões políticas. Há um espaço imenso para desenvolver uma visão crítica da perspectiva do Sul dentro desse campo, que precisa ser afinado e desenvolvido de uma maneira construtiva para tentar mudar o campo. Isso já foi evidente antes da Covid-19, mas fica só mais evidente ainda nessa atual época que estamos vivendo. O encontro entre a saúde global e os direitos humanos, provavelmente, novamente, os direitos humanos têm uma história também muito mais longa disso, mas o encontro dos direitos humanos com a saúde mundial acontece basicamente nessa passagem de medicina tropical para a saúde internacional que acontece no final da Segunda Guerra Mundial. Não é só um acidente histórico, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a criação da Organização Mundial da Saúde acontecem independentemente, mas já acontecem no mesmo ano, em 1948. Desde esse ano, os dois começam uma certa, talvez uma certa interação. Eu não diria exatamente namoro, até porque me irrita quando o Bolsonaro usa essa coisa de namoro para falar sobre relações políticas, mas um diálogo seria melhor do que namoro. Começa um diálogo nessa época, mas leva tempo para esse diálogo ser aprofundado de uma maneira que permite uma interseção e uma vinculação realmente desses dois campos. Ligando saúde global e direitos humanos também é uma coisa que não acontece somente
no espaço das organizações formais. Eu acho que tem pelo menos 3 diferentes esferas de interação onde essa relação vem sendo construída. Certamente, uma é nas relações internacionais formais entre Estados, sem dúvida, porque muitas questões legais, jurídicas, que têm que ser tratadas por Estados, levam a questão de saúde para a mesa de discussão. Mas também tem no campo do direito internacional, e especialmente importante nesse curso, eu diria, é o espaço dos movimentos sociais e na sociedade da forma mais ampla. Eu acho que nessas diferentes esferas, essa relação entre saúde global e direitos humanos vem sendo construído e vem sendo construído em algumas das áreas temáticas que diferentes aulas desse curso vão abordar. Uma pequena história da relação formal ou oficial podia ser colocado com alguns dessas datas e esses eventos que estão notados aqui, por exemplo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição da OMS em 48, depois passou um longo período nos anos 50, pelo menos parcialmente por causa da Guerra Fria, onde essa relação foi muito pouco aprofundado, e nos anos 60 começamos a ver alguns avanços, especialmente o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 1966, o artigo 12, que foi um dos primeiros artigos formais num grande tratado internacional, que traz a questão do direito à saúde de uma maneira mais clara. Nos anos 70, certamente, a Declaração de Alma-Ata sobre saúde para todos, promovido pela OMS junto com o UNICEF e enfatizando a questão da atenção primária à saúde. Desde aquela época, muitas das raízes das discussões sobre saúde comunitária, saúde da família, vêm sendo trabalhado como questões preocupado com justiça social e com a incorporação de direitos humanos. CEDAW, a Convenção de Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, em 79, foi outro marco importante. Nos anos 80, a criação do Programa Global de AIDS, que durou de 86 até 95, quando foi transformado em UNAIDS, teve um impacto muito grande em articular a importância de direitos humanos dentro do campo da AIDS especificamente, mas com implicações mais amplas para o campo de saúde mundial. Nos anos 90, os primeiros programas acadêmicos começaram a ser criados com o programa de Harvard sobre Health and Human Rights, Saúde e Direitos Humanos, tanto um centro de pesquisa quanto uma revista importante, foi iniciado em 1994 e ainda tem um papel importante até hoje. Em 1996, a ONU-SIDA e UNAIDS foi criado e foi provavelmente a agência nas Nações Unidas que mais prestou atenção à relação de saúde global com direitos humanos. A OMS também criou um programa, não é claro exatamente o ano que foi criado, foi durante o período que Gro Brundtland foi a diretora da OMS, e provavelmente foi depois de 98, porque o Jonathan Mann, que tinha trabalhado na OMS no programa de AIDS, morreu viajando para Genebra para negociar com Brundtland a criação do novo programa de direitos humanos na OMS. Acho que foi formalizado em 2000, finalmente. Um rapporteur especial sobre o direito à saúde foi criado no âmbito da ONU em 2002 e continua em vigor até o presente. E o Regulamento Sanitário Internacional foi proposto em 2005 e entra em vigor em 2007.
Então, esses são alguns dos marcos históricos da construção desse campo. Agora, acho importante enfatizar que a última coisa na minha lista aqui é em 2007. E que, aliás, as últimas duas coisas que acontecem depois de 2002, o Rapporteur Especial, e 2007, o Regulamento Sanitário Internacional, são relativamente tímidas. A força que parecia crescer nos anos 90 e nos anos 2000, a partir de 2000 e meados dos anos 2000, vai diminuindo por várias razões que vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco e em outras aulas certamente vamos ver isso também. Então, mas se essas datas formais foram importantes, eu acho que também é importante de perceber que não é só em tratados diplomáticos ou nas relações entre Estados que essa relação vem sendo construída. Também vem sendo construído no mundo muito mais caótico das relações sociais, valores culturais, processos políticos cotidianos. E eu acho que tem pelo menos quatro dimensões disso que vamos estar vendo ao longo desse curso. É a área de estigma, preconceito, discriminação e exclusão. Isso é uma área que tem imensas consequências para questões de saúde, aonde saúde é profundamente afetado e aonde a importância dos direitos humanos para a saúde é visto com muita clareza. Também nas relações de poder e dominação que existem dentro da sociedade, que estruturam a vulnerabilidade social de alguns e protegem outros por causa da existência de poder. A área que vem sendo chamada de violência estrutural e violência simbólica, as desigualdades sociais que estruturam, que funcionam como determinantes sociais e políticas, eu acrescentaria, da saúde, também é uma área onde essa relação vem sendo construída. E, por último, o papel dos movimentos sociais nacionais e, acima de tudo, transnacionais. A existência do movimento transnacional feminista trabalhando a questão da saúde da mulher, a questão de saúde e gênero, a importância do movimento transnacional para acesso a tratamento HIV e AIDS. Enfim, esses movimentos nacionais e especialmente transnacionais têm um papel nessa construção que tem sido absolutamente fundamental. Algumas das referências históricas já mencionei, mas vale a pena reforçar a importância da Declaração de Alma-Ata em 78 e depois de 78, dominando os debates até pelo menos 82 sobre a atenção primária à saúde. A partir de 87 e mais ou menos até meados dos anos 90, a convergência dos movimentos de HIV/AIDS e de saúde e direitos reprodutivos e sexuais. De meados dos anos 90 até meados dos anos 2000, o grande movimento para acesso a tratamento antirretroviral que levou ao escalonamento de políticas de acesso no mundo inteiro, depois da sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2001. E em 2003 até o presente, a tentativa de ampliar o leque de um movimento de saúde global, direitos humanos e justiça social, que estava muito concentrado naquela época com essa luta para acesso a tratamento, mas que de ampliar além da AIDS para uma série de outras áreas tem sido um dos grandes desafios desses últimos 15 a quase 20 anos. A questão do papel estratégico da OMS, tanto na Alma-Ata quando
na criação do Programa Global de AIDS dos anos 80, também como o artigo de Brown, Fee e Cueto mostra, esse papel de liderança da OMS nos anos 70 e 80, nos anos 90 vai diminuindo, o papel do Banco Mundial vai crescendo, e uma série de mudanças acontecem no caminhar para a transformação da saúde internacional em saúde global. De alma ata, você tinha 134 países participando da negociação e da declaração. Com o passar dos anos 80, você tinha uma nova inserção dessas questões, principalmente de estigma e discriminação, dentro do contexto da ONU. A primeira vez que alguém falou para a ONU sobre uma questão especificamente do campo da saúde foi sobre AIDS. Em 88, Jonathan Mann, fazendo um discurso para a Assembleia Geral, falou das 3 epidemias. A ideia que ele articulou foi que a epidemia de HIV e AIDS tem 2 fases claramente biomédicas: a infecção pelo HIV, que destrói o sistema imunológico e cria a vulnerabilidade frente às infecções oportunistas que foram classificadas como AIDS, mas o Mann articulou para a Assembleia Geral que também tinha uma terceira epidemia, que era a resposta social frente às primeiras 2. Uma resposta que na época e até hoje muitas vezes é de estigma, discriminação e negação. E vale a pena enfatizar negação. Não foi só agora com Covid-19 que a saúde global enfrentou a negação dos lideranças políticos. Foi também com a AIDS que todos os presidentes e primeiros-ministros falaram que não, isso não vai ser um problema para nós. Nós não temos aquele tipo de pessoa na nossa sociedade. Obviamente, a negação deles foi provada profundamente errado, mas foi a primeira tendência e 40 anos depois é a primeira tendência que nós estamos vendo com Covid-19 até hoje. Também as dimensões de AIDS, de HIV e AIDS que possibilitaram o nexo com direitos humanos e mobilização social e política. Você tinha uma relação palpável entre estigma e discriminação e as populações e comunidades mais afetadas pelo HIV. E cada vez mais, nos anos 90, fomos percebendo a relação entre desigualdade de poder e diversas formas de exclusão social, que foram os motores da epidemia. E essas características demonstraram a maneira em que desigualdades estruturais, violência estrutural, violência simbólica, transformaram diferença em desigualdade e usaram essas desigualdades para estruturar o caminho do vírus dentro da sociedade, em quase todas as sociedades. Nesse mesmo período, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, você tinha um questionamento profundo da paradigma de controle populacional que tinha sido iniciado com a criação da saúde internacional depois da Segunda Guerra e que tinha implementado políticas perversas ao redor do mundo e nos países mais pobres. E você tinha um esforço imenso do movimento feminista, dos seus aliados dentro do sistema internacional e dentro do sistema de saúde, de construir uma nova paradigma de saúde e direitos reprodutivos. E, aos poucos, de acrescentar ao reprodutivo também os direitos sexuais, como raízes de uma longa luta da saúde da mulher, conduzido pelo movimento feminista transnacional, que incorporou a questão de gênero e, aos poucos, sexualidade dentro do conceito de direitos humanos.
e da saúde reprodutiva e sexual como questões legítimas da saúde internacional. Essa movimentação foi mais ou menos contemporâneo com a mobilização frente à AIDS. E nos anos 90, os dois movimentos cada vez mais se cruzaram, entraram em diálogo. Aliás, muitos dos professores desse curso nos conhecemos dentro desse encontro entre a AIDS e a saúde e direitos reprodutivos e sexuais. E foi um longo diálogo que continua sendo bastante proveitoso. Ao longo dos anos 90, depois do fim da Guerra Fria, com o novo espaço que foi aberto depois do fim da corrida para as armas e todas essas outras consequências negativas da Guerra Fria, uma série de conferências organizadas pela ONU sobre ecologia no Rio em 92, sobre direitos humanos em Viena em 93, sobre população e desenvolvimento em Cairo em 94, sobre a mulher em 95 e mais ao longo da década, tinha um papel fundamental em abrir esse espaço de diálogo entre as esferas oficiais, governamentais e a sociedade civil, e diálogo entre o campo da saúde e direitos humanos de formas importantes. Também nos anos 90, com a criação do Centro de Saúde e Direitos Humanos de Harvard, em 94, a organização dos primeiros congressos internacionais sobre saúde e direitos humanos, 94, 96, o lançamento da revista sobre saúde e direitos humanos em 96, você tinha o primeiro espaço acadêmico universitário. E até o final dos anos 90, eu acho que podemos dizer que as áreas de atuação onde essa relação vem sendo construída desde lá foram mais ou menos postas. Você tinha a sociedade civil com ativismo local, na base, no grassroots, como se fala em inglês, e ativismo cada vez mais transnacional. Você tinha o espaço do sistema intergovernamental, principalmente da ONU, mas também de outras agências intergovernamentais que foram sendo criados ao longo dos últimos anos. E você tinha o espaço da academia, das universidades, da ciência, tanto ciência básica quanto as ciências sociais, como espaços onde, nos últimos 20 anos, na fase mesmo que leva o rótulo saúde global, essa relação tem sido construído. E o que nós estamos tentando fazer no IESC, da UFRJ, com nossos parceiros da sociedade civil, é uma extensão desse espaço de debate, intercâmbio, colaboração, que vem sendo tão importante para esse campo. Durante esse período, algumas das lutas que foram especialmente importantes nessa relação, certamente a luta para criar acesso aos tratamentos anti-HIV, que foi visto como um dos espaços onde nós podíamos articular mais claramente acesso à saúde como um bem de todos, que pelo sistema capitalista e a indústria farmacêutica seria negado a grandes faixas da população humana. Então, isso virou uma das áreas mais importantes para construir um movimento global sobre saúde e direitos humanos. Isso tinha desdobramentos no primeira reunião da Assembleia Geral sobre uma epidemia, uma pandemia em 2001, no UNGAS, que criou a Declaração de Compromisso, que foi a base do escalonamento à resposta frente à AIDS ao longo dos anos 2000. Também
criou importantes inovações no campo das relações de comércio e nos procedimentos relacionados à propriedade intelectual e direitos de propriedade intelectual, a percepção que o Brasil teve um papel especialmente importante na negociação da Declaração de Doha, por exemplo, que articula as relações entre TRIPS, que é o acordo sobre propriedade intelectual que os países assinaram e têm que seguir, mas que em casos de emergências de saúde pública teria que ser repensadas e possibilidades de flexibilizar essas regras poderia ser investigado. Que esse debate foi fundamental para abaixar o preço de medicamentos antirretrovirais, como está sendo fundamental agora mesmo na discussão do acesso, a falta de acesso de países mais pobres para vacinas contra a Covid-19. E essa declaração é o ponto de partida para as vozes que estão argumentando agora, no atual momento, para a redução de restrições e de propriedade intelectual para possibilitar acesso mais amplo às vacinas anti-Covid. Ao longo dos anos 2000 e 2010, o esforço tem sido de ampliar do HIV muitas dessas conquistas para outras questões relacionadas, mas não motivadas somente pelo HIV, para a questão de tuberculose e malária, para acesso à atenção básica, além de HIV e tuberculose, para a questão de saúde, direitos sexuais e reprodutivos, a relação entre saúde e meio ambiente e a relação entre saúde e os conflitos que existem no mundo, emergências humanitárias, questões como imigração e refúgio, enfim, uma série de outras. Essa lista podia ser, obviamente, expandida, mas alguns desses são, pelo menos, algumas das questões que vamos estar olhando no curso. Em 2002 também foi criado esse papel do rapporteur especial sobre saúde e direitos humanos no sistema de ONU. Uma das últimas, vamos dizer, avanços nesse campo, e um avanço tão pequeno, única pessoa que vai representar essa visão no total do sistema da ONU. Enfim, mostra como nós temos um caminho longo na nossa frente para realmente trazer essas questões para o centro do diálogo político sobre a saúde global. Esse campo, nos últimos tempos, tem enfrentado barreiras cada vez mais difíceis, me parece, e estamos chegando para olhar isso no momento de barreiras profundas. Apesar de ter muitos novos programas e ações institucionais, nós temos visto pouquíssimos avanços programáticos nos últimos tempos. E como a questão dos refugiados nos últimos anos mostra tão claramente, e como certamente a chegada da Covid também sublinha de uma forma profunda. E a partir da grande crise financeira que começou nos Estados Unidos e caminhou ao redor do mundo a partir de 2007, 2008, que virou uma crise financeira prolongada, quase um novo normal ao longo da última década, o aumento de recursos para a saúde global e o espaço para trabalhar questões da relação entre saúde global e direitos humanos começaram a ficar cada vez menores, começaram a entrar numa estabilidade e nos últimos anos começaram a cair. Os países ricos, com as suas crises econômicas, começaram a pensar que saúde global não era tão importante para os seus recursos e começaram a se retirar de uma maneira muito preocupante. E obviamente,
Covid-19 desmascarou isso de uma maneira muito crítica e muito preocupante. E, de fato, a chegada de Covid em 2020, com essa chegada, o campo de saúde global, na minha visão, entra em crise. Aliás, as epidemias de AIDS e Covid podem, de certa forma, ser vistos como aparadores de livros para o começo e, eu acho, o provável fim do paradigma que atualmente é chamado de saúde global. Depois de Covid, eu acho que não vai ser possível praticar a saúde global do jeito que tem sido praticado nas primeiras 2 décadas do século XXI. Na medida que os direitos humanos assumiram um papel fundamental no campo da saúde global vigente, o seu papel de reinvenção desse campo parece muito menos claro hoje em dia do que parecia para mim, pelo menos, 20 anos atrás. 20 anos atrás, eu achei que a chegada dos direitos humanos no campo da saúde foi o grande possibilidade do futuro, mas ao longo dessas 2 décadas eu tenho visto essa entrada cada vez mais barrado, cada vez mais ignorado pelos poderes mais importantes dentro desse campo. E precisamente por isso a relação entre saúde e direitos humanos no processo de reinvenção da saúde global, que eu acho que nós vamos ver a partir de Covid-19, me parece muito incerta. Uma das razões que eu acho que é tão importante levantar essas questões e nos preparar para brigar, para defender os direitos humanos, é justamente porque eu acho que tem poderosas forças que estão tentando de barrar isso. Isso tem a ver, sem qualquer dúvida, com a situação política dos últimos tempos, as rupturas que têm acontecido com relação à democracia em muitos países, cria uma situação extremamente difícil para levantar essas questões. Ao longo das sessões desse curso, nós vamos tentar aprofundar muitos desses temas que eu tenho mencionado em aulas específicas sobre direitos humanos, mobilização política e advocacy na semana que vem, sobre saúde global e acesso à saúde como direitos na próxima semana, depois sobre lutas contra estigma e discriminação e a favor ao acesso aos medicamentos, desafios à promoção da saúde em comunidades e questões de deficiência e direito à saúde, a questão da saúde e direitos sexuais e reprodutivos, que tem sido tão central nesse campo, uma sessão sobre diversidade sexual e diversidade de gênero e como essas questões estão sendo trabalhadas, outra sobre acesso à justiça, acesso à saúde, e finalizando com reflexões sobre o que vem sendo chamado de governança global da saúde, uma palavra especialmente atraente para as políticas neoliberais que têm dominado esse campo cada vez mais nos últimos tempos e que nós vamos pensar um pouco criticamente sobre ela na última sessão do curso. Como falei, o nosso pano de fundo, querendo ou não, será o quadro dos desafios profundos postos pelas grandes epidemias globais ou pandemias, como foi 40 anos atrás e ao longo das últimas décadas a pandemia de AIDS, e como hoje em dia tudo é dominado, obviamente, pela questão da pandemia de Covid-19, que vai dominar a nossa percepção por muitos anos no futuro. Eu vou terminar com isso para poder abrir para uma discussão agora e vou deixar a professora Miriam nos organizar e monitorar para isso. Eu tenho que ver como tirar isso das suas telas. Um minutinho só. Parar a apresentação. Os desafios
os desafios do espaço virtual que nós estamos vivendo. Eu vou tentar também mudar a minha tela para não ser tão branco. Miriam, a palavra é contigo, então. Bom, obrigada, Richard. Realmente é uma visita aos desafios, né, e essa construção histórica. Nós já temos algumas questões no chat que foram lançadas, então eu sugiro que o Richard gosta, eu sugiro que passar a palavra para, se alguém da mesa, né, Jaqueline, Wanda, Leila, Thaisa, quiserem falar alguma coisa. Enquanto isso, a Priscila, Gorete e Isabela estão organizando as questões para dirigirem ao Richard, ok? Bom, eu queria dar o parabéns ao Richard, até postei aqui no chat uma excelente aula, agradeço por essa aula, Richard, acho que você fez um percurso histórico precioso, que bom que isso está gravado, que bom que você disponibilizou esse material, eu acho que é precioso não só para os alunos do curso, mas para todas nós que estamos nesse campo. Então, eu queria te dar os parabéns mesmo, foi assim, não só revisitar, né, essa história, mas foi ao revisitar aprender, né, e ter esses desafios que você colocou como inspiradores, né? É muito bom ouvir a Leila, eu vou passar para a Jaqueline, porque são protagonistas dessa história. Então, a cada slide, eu via a Leila e Jaqueline nos ensinando como fazer esse ativismo em saúde e direitos humanos. Jaqueline, por favor. Olha, eu queria também me somar a Leila e cumprimentar você, Richard, por uma excelente exposição que fez assim uma viagem, né? E eu queria te dizer que eu me emocionei quando você falou no Jonathan Mann. Eu o conheci, eu estive e acompanhei o início da formação do Centro Javier Benhu em Harvard, e até hoje eu sou do conselho editorial da revista e acompanho muito esse centro e me senti emocionada, porque eu acho que quando a gente fala dos grandes movimentos da história, a gente esquece que existem atores individuais aí, né? E eu sei que ele se influenciou muito pelo Herbert Daniel também, né? E eu me lembro dele dizendo, né, que o Herbert dizia que se recusava a ter uma morte civil antes da sua morte. E é isso que você traz quando você fala do estigma que mata, né? Que mata não só individualmente, mas que mata também a própria possibilidade, né, de um exercício da cura, da medicina, da saúde. Então, eu queria agradecer muito e dizer que eu me senti muito contemplada. É ótimo. Bom, não sei se Thaisa quer falar, a Wanda eu acho que já saiu, que ela tem... Não sei se Wanda já saiu. A Wanda já saiu, então eu passo para o grupo para passar as questões para o professor Richard, né? Muitos elogios, o grupo, então, vai passar as questões que foram feitas e, caso seja necessário, a gente chama e abre o microfone. Em seguida, nós vamos fazer o encerramento dessa primeira sessão, dá 10 minutos de intervalo, e aí nos dirigimos à sala. Priscila, Isabela, Gorete. Boa tarde, eu vou começar como mediadora aqui das perguntas. A gente teve 4 questões, né? A primeira delas foi feita por Mário Sérgio, e ele gostaria que o senhor abordasse os conceitos de saúde ambiental e sindemia e os impactos na compreensão da saúde global. Vou pedir só um minuto para alertar a todos os alunos que escrevam a palavra presente para que seja computada a frequência, tá bom? O Renato, ele já abriu o plugin que tem disponibilizado
na plataforma do Google Classroom, e ela computa automaticamente quando a gente escreve presente, sem acentos nem nada, tá bom? Obrigada. É importante que todo mundo escreve, porque isso é a coisa oficial que temos que ter, para marcar a sua presença. A segunda questão, professor Richard, foi lançada por Marcos Lima. Ele indaga se a violência institucional é algo cultural ou conversa com a característica do ser, entre aspas, né? Que age no coletivo ou no individual. Tá certo. Agora, deixa-me falar, então, em relação a essas duas perguntas, porque senão eu vou acabar esquecendo e os presentes estão mudando o chat e eu não vou conseguir achar onde eles escreveram no chat, né? Aliás, a primeira vou falar, eu vou pedir, Gorete, depois que você me repete o segundo. A primeira questão sobre saúde ambiental eu acho que tem sido devagar na incorporação da saúde ambiental dentro da saúde global. Certamente, a partir de meados dos anos 2000, isso começou a acontecer, mas timidamente, de trazer a questão de mudança climática para a saúde. Eu me lembro quando eu e uma colega da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, estávamos escrevendo, organizando, de fato, um handbook, um livro básico sobre o campo de saúde pública global, para achar pessoas para contribuir nessa área. Isso foi 2008, mais ou menos. Foi difícil, conseguimos, mas não foi uma área que tinha sido muito desenvolvida. E hoje em dia, nós podemos perceber a importância de mudanças climáticas, de questões ambientais e a sua relação, quase todas as novas epidemias que têm surgido nos últimos 20 anos, e de fato até a epidemia de AIDS, são consequências de mudanças ambientais que têm mudado ambientes de certos animais, que cria a possibilidade de contatos de espécies que abram a possibilidade da transferência de micro-organismos de uma espécie para o outro. E ainda entendemos isso muito pouco, que muitos dos grandes nomes da imunologia têm uma especialidade nisso, mas é uma área ainda menos desenvolvida do que precisamos, como Covid faz mais intensamente presente. É possível, algumas pessoas acham, e eu não tenho uma posição ainda formada, mas que a próxima etapa, saúde global, algumas pessoas estão falando sobre saúde planetária, que faria um esforço maior a integrar a compreensão de como a saúde de todas as espécies, não só os seres humanos, interligado globalmente numa maneira que mais adequadamente ia nos possibilitar reagir aos novos desafios que surgem, como, por exemplo, Covid-19. Mas isso é futurologia, então ainda vamos ter que ver. Gorete, você podia me dar a segunda pergunta de novo? Claro. Marcos Lima indaga se a violência institucional é algo cultural ou conversa com a característica do ser, que age no coletivo ou no individual. Certo. Eu não sei se eu vou conseguir responder totalmente a essa pergunta, mas a violência institucional, sem qualquer dúvida, acontece no espaço social, coletivo, e tem consequências tanto para os indivíduos quanto para as coletividades, não é? Então, eu acho que é uma das grandes um dos grandes desafios, e vamos em outras aulas, vamos ver isso um pouco, mas de entender as diferentes dimensões
da violência, não é? Porque tem dimensões da violência física, tem dimensões da violência estrutural, das desigualdades, tem dimensões da violência simbólica, que tem sido muito analisado no campo social por grandes pensadores como Bourdieu, tem no campo de estudos de paz, que é um campo que surgiu nos anos 60, ainda na Guerra Fria, o conceito de violência estrutural, por exemplo, surgiu no campo de estudos de paz e foi trazido para o campo da saúde. Então, todos esses diferentes aspectos da violência, inclusive a violência institucional, têm correntes de pensadores que estão pensando sobre essas questões e que estão cada vez mais bem representados no campo da saúde coletiva. Tem mais uma pergunta? Acho que tinha pelo menos 4. Isabela? Tem sim, professor. Oi, Priscila aqui falando. Priscila. Tudo bem? Boa tarde. Nós temos uma pergunta do Daniel Sanches. Ele pergunta, na sua visão, condicionar a vinculação do mercado de exportação, países que exportam bens, serviços, agricultura, pecuária e minério, a criação de uma taxação exclusiva para a saúde, resultaria numa igualdade maior da saúde mundial? Cada Estado-nação tem uma aplicação financeira diferente. E pior, muitas nações sequer têm políticas de acesso à saúde pública. Essa é a pergunta do Daniel. Tá certo. E, Daniel, você tem toda a razão. Sim, eu acho que seria muito interessante. Um dos grandes problemas da saúde no mundo inteiro e da saúde global como um todo é a falta de recursos para poder implementar tudo que tem que ser feito. E isso é uma das questões que permitiu que a saúde global reproduziu antigas desigualdades desde a época da medicina tropical, dos impérios internacionais, onde os ricos, os países ricos e as pessoas ricas nos países ricos tinham uma influência e uma dominação demasiadamente forte sobre decisões dentro do campo. E essa, por exemplo, quase todas as primeiras escolas de saúde pública na Europa e nos Estados Unidos foram criados pelos antigos bilionários do século XIX e no começo do século XX, seja o London School of Hygiene and Tropical Medicine, ou a Antwerpia School of Tropical Medicine, ou as universidades norte-americanas criados com dinheiro de Ford e Rockefeller e outros. E essa situação tem sido reproduzida nos últimos anos com as fortunas de Bill Gates e Warren Buffett e um tipo de recurso. Hoje em dia, Bill Gates é o maior financiador da Organização Mundial de Saúde. Não é mais os países membros que têm o maior peso financeiro na OMS, é Bill Gates e a fundação que ele criou. Então, você tem com isso uma situação que distorce as possibilidades de relações mais democráticas dentro do campo e que cria uma situação onde alguns poucos, no caso, a fundação de Bill Gates tem um board de 3 pessoas que fazem decisões sobre todos aqueles milhões de dólares e como eles vão ser gastos. E você cria um contexto onde decisões mais racionais e mais democráticas e mais igualitárias são impossíveis. Qualquer coisa, seja esse tipo de taxação ou outro, mas qualquer coisa que pode ser feito para democratizar o espaço e a distribuição de recursos e, portanto, democratizar maior o espaço decisório, seria um grande avanço dentro desse campo. E é uma coisa que estamos muito longe dessa possibilidade. Mais uma pergunta. Obrigada. Só um parênteses rapidinho, Isabela. A professora Jaqueline está com a mão levantada. Não sei se ela gostaria de falar alguma coisa. Não sei. Eu tenho que tirar a minha mão, é só isso. Tudo bem, então. Não considerem, não. Desculpe.
A gente estava preocupado, porque a gente percebeu depois. Professor Richard, obrigada. A última pergunta é também do Marcos Lima, e ele gostaria de saber como a saúde global vê a indústria farmacêutica na disponibilidade de medicamentos como a PrEP, como uma forma de proteção ao HIV e, ao mesmo tempo, o desuso da camisinha. Tá certo. Bom, a indústria farmacêutica é um problema. Quer dizer, por um lado, obviamente, eles fazem pesquisas para desenvolver novos produtos, que é muito importante que seja feito. Mas muitas dessas pesquisas são financiadas não com recursos da indústria farmacêutica, mas com recursos públicos de agências públicas, como, por exemplo, NIH, o National Institutes of Health dos Estados Unidos, e outras agências semelhantes que usam dinheiro do contribuinte para financiar pesquisas que depois financiam produtos que acabam sendo protegidos por patentes, que acabam sendo lucro para a indústria farmacêutica e não volta da maneira que deveria para as pessoas que financiaram ou para os interesses que financiaram essas pesquisas. E a gente sabe da AIDS, da longa batalha com a indústria farmacêutica, como eles são terríveis na sua capacidade de usar mecanismos os piores possíveis para avançar os seus interesses. E a indústria farmacêutica não quer dizer, não são piores do que outra indústria, ou talvez são um pouquinho piores, mas você tem a indústria dos alimentos, você tem, enfim, o capitalismo lucra com coisas que criam obstáculos para a saúde. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Essa relação entre o interesse do capitalismo e o interesse da saúde pública, da saúde coletiva, é uma batalha de longa data. É sempre difícil, porque, como a pergunta de Marcos fez claro, eles produzem coisas que a gente quer. Eu trabalho há 40 anos com HIV, eu quero todas as ferramentas que eu posso ter para poder fazer a prevenção de HIV para as pessoas. Eu quero acesso a PrEP, eu quero acesso a PEP, eu quero acesso a antimicrobicida, eu quero vacina. E a indústria farmacêutica, na atual construção, é fundamental para conseguir essas coisas que a gente precisa. Mas a gente precisa disso dentro de uma relação mais decente, mais democrática, que permite acesso a todos. E essa é a grande batalha, a queda de braço que a gente está lutando na AIDS há 30 anos, que a gente está agora lutando com Covid, vacinas de Covid, e que a indústria, infelizmente, faz absolutamente tudo que pode para aumentar o seu lucro e para, portanto, restringir o acesso para quem pode dar mais dinheiro para isso. Então, é uma luta sem fim, enfim, isso não vai mudar a curto prazo, mas é uma das questões que eu acho que é muito interessante, de fato, que Covid tem colocado, depois de muito tempo, a Covid tem colocado isso no debate público de uma nova maneira, que as pessoas estão vendo como está acontecendo, como essas relações desiguais, norte e sul, são absolutamente prejudiciais para a saúde mundial, no final das contas. Então, é uma longa batalha que vai continuar, infelizmente. Acabaram as perguntas? Acabaram. Obrigada, professor Richard. Tá ótimo. Obrigada, Priscila, Isabela. Eu pergunto se as pessoas da mesa, que nós não temos uma mesa, né? Assim, propriamente, mas Thaisa, Leila, Jaqueline, se querem colocar mais alguma questão, porque senão nós iríamos para o fechamento dessa mesa. Agora eu vou pedir, ninguém quer colocar mais uma questão, então eu vou agradecer a vocês mais uma vez por estar aqui. Eu queria destacar para todos os participantes a importância de termos aqui, e essas três pessoas, Richard, Leila e Jaqueline,
certamente tem mais tempo de luta de direitos humanos e saúde do que muitos de vocês de idade, né? São pessoas, a história é escrita por pessoas, como Jaqueline falou, e nós temos aqui o prazer, o privilégio de ter pessoas que escreveram essa história, e o privilégio de pessoas jovens que começam a escrever uma história seguindo a mesma narrativa de esperança e de melhoria, como Thaisa e os defensores públicos que estão aí do nosso lado, vocês que se inscreveram no curso, a nossa equipe do LIDES, que tem essa esperança renovada por vocês. Então, eu queria agradecer muito a grande contribuição de vocês. E agora eu vou perguntar, a área técnica, nós vamos fazer 10 minutos, 15 minutos, né? Porque estamos dentro do tempo, para as pessoas poderem tomar um cafezinho, esticarem as pernas, para a gente voltar. E aí nós vamos voltar para as nossas salas virtuais, para que vocês possam se conhecer e a gente tirar dúvidas operacionais e da dinâmica. Aí eu vou perguntar à Ana Caroline e ao Carlos, que fizeram os convites, enviaram, como que nós fazemos? Nós saímos dessa sala e já entramos nas salas, né, que vocês fizessem essa orientação. Todos os nossos professores receberam os links das salas, certo, Ana Caroline? Sim, professora, eu enviei a todos. E eu quero fazer uma pergunta também, se alguém aqui não recebeu e-mail falando em qual sala que você está, porque aí eu posso enviar agora mesmo. Pode mandar no chat se você não recebeu, tá? Por favor. Bom, então... E, Miriam, só um detalhe importante, eu acho que a presença ainda está aberta, então quem não marcou presença ainda no chat, eu acho que é a última oportunidade para colocar a palavra presente aí antes da gente encerrar essa reunião. Então, como é que nós fazemos, meninos? Que a gente realmente aí eu vou recorrer à juventude para nos ajudar. A gente pode ir para o intervalo, a gente pode manter essa sala aberta, se alguém tiver alguma dificuldade em entrar nas outras salas, né? E aí, quando todo mundo já estiver nas outras salas, a gente fecha essa aqui e fica só nas outras. Pode ser assim? Então, a gente... Você é o nosso, você, Ana Caroline, cadê o nosso apoio técnico? Sem vocês eu não sobrevivo a esta aventura. Não, perfeito, então. Tá? Então, a gente encerra a gravação. Muitas pessoas me perguntaram, todas as aulas gravadas vão ficar na sessão, vão ficar na sala do Google, né, Google Class. Lá na seção 1 vai estar o vídeo. Eu peço que esses vídeos não sejam reproduzidos, né, fora, que isso a gente é para uso interno do curso.